Olá, meus amigos e minhas amigas. Neste momento, neste bloco, nós falaremos sobre os princípios constitucionais tributários de uma maneira geral. Então, considerações gerais sobre os princípios constitucionais tributários. E, em primeiro lugar, nós precisamos situar, localizar onde essa matéria se encontra em direito tributário e especificamente no âmbito constitucional. Primeira observação: a Constituição Federal ela não criou tributo. Não há nenhum tributo criado pela própria Constituição Federal. Como assim, professor? A Constituição Federal ela devota todo um capítulo ao Sistema Tributário Nacional entre os artigos 145 a 162. Você tem razão. Esses dispositivos da Constituição, eles realmente se voltam ao direito tributário, todavia, em nenhum desses artigos, instituídos entre os artigos 145 a 162 da nossa lei maior, houve a criação de tributo. Porque, como nós veremos, os tributos são criados no Brasil por lei. Então, primeira observação: a Constituição Federal não criou tributo. Se a Constituição Federal ela não criou tributo, o que ela fez? Entre esses vários dispositivos, ela se debruçou sobre 5 principais atividades tributárias. Em primeiro lugar, nossa Constituição Federal discriminou competências tributárias. Disse quem é que pode criar tributos. E quem pode criar tributos no Brasil são apenas os entes federados. Em segundo lugar, nossa Constituição Federal ela classificou os tributos em espécies e subespécies tributárias. Em terceiro lugar, a Constituição Federal ela traçou a regra matriz das áreas espécies e subespécies tributárias. Como assim, em relação ao segundo e ao terceiro tópicos? A Constituição ela delimitou, ela classificou, ela demonstrou quais são as espécies tributárias. Nós veremos mais à frente a questão aí do quê? Dos impostos, das taxas, da contribuição de melhoria, dos empréstimos compulsórios e das contribuições especiais. Essas espécies tributárias, reforço, elas derivam, elas têm por origem a Constituição Federal. Em quarto lugar, a Constituição Federal ela apontou as limitações ao poder de tributar. E nesse quarto tópico é que se encontra essa nossa matéria pertinente aos princípios constitucionais tributários. Por quê? Porque os princípios constitucionais tributários, eles são verdadeiras limitações constitucionais ao poder de tributar. E, enfim, a Constituição Federal, neste capítulo instituído ao direito tributário, ela delimitou a forma de repartição das receitas tributárias. Nesse contexto, se o que nos interessa é a matéria princípios constitucionais tributários, o que nos interessa, dentre essas 5 atividades da Constituição Federal em relação ao direito tributário, se volta ao quarto tópico, as limitações constitucionais ao poder de tributar. Então vamos para elas. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Como o próprio nome já nos indica, como o próprio nome já entrega, essas limitações elas se encontram na nossa lei maior, na nossa lei fundamental, qual seja a Constituição da República de 1988. E aqui, num primeiro tópico, quando a gente pensa em limitações constitucionais ao poder de tributar, essas limitações ao poder de tributar, elas se exteriorizam de 2 maneiras. Quando a gente fala nesse termo genérico, limitações constitucionais ao poder de tributar, nós estamos nos referindo aos princípios constitucionais tributários ou às imunidades tributárias. O que eu quero que você perceba aqui comigo é que essa expressão genérica, esse gênero, limitações constitucionais ao poder de tributar, se compõe de 2 espécies. Quais são essas 2 espécies? Os princípios constitucionais tributários e as imunidades tributárias. Logo, como nós falaremos a respeito dos princípios constitucionais tributários, nós falaremos sobre limitações constitucionais ao poder de tributar. Quando vocês estudam imunidades tributárias, vocês, da mesma maneira, estão estudando limitações constitucionais ao poder de tributar.
Segunda observação a respeito dessas limitações constitucionais ao poder de tributar, que podem se consolidar em princípio tributário ou em imunidade tributária. E a segunda observação é a seguinte: quando houver necessidade de regulamentação, de disciplina dessas limitações fora da Constituição, essa regulação, essa regulamentação deverá se dar por força de lei complementar. Logo, a espécie normativa adequada para regular fora da Constituição essas limitações ao poder de tributar será a lei complementar. Nesse sentido, nós temos o conteúdo do artigo 146, inciso 2º do texto constitucional. E notem, se aqui interessa, por este segundo tópico, a respeito das limitações constitucionais ao poder de tributar, a regulação fora da Constituição, por meio de lei complementar, eu já vou combinar aqui o seguinte com vocês. Algo que é muito habitual em prova de primeira fase. Cai algum conteúdo literal do artigo 146 ou do artigo 146A do texto constitucional. Como assim? Bom, o que nos interessa, como nós estávamos falando, é o inciso 2º. Por quê? Porque nós dissemos que cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. E nós estamos estudando limitação constitucional ao poder de tributar, ou seja, nós estamos estudando os princípios constitucionais tributários. Só que essas limitações não se resumem nos princípios. Elas também absorvem as imunidades tributárias. Não é isso? O que é o PI? Aí, princípios e imunidades. São as espécies do gênero limitações constitucionais ao poder de tributar. E aqui é até interessante, porque, por exemplo, quando a gente se depara com a imunidade do artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição Federal, na parte final, nós temos ali lei. Está escrito só lei. Como regra, quando a Constituição fala lei, e para por aí, ela se refere à lei ordinária. Todavia, a lei mencionada na parte final da linha C do inciso 6º do artigo 150 da Constituição Federal deve ser lei complementar. Por quê? Por essa interpretação sistemática que nós estamos fazendo da Constituição. Como no artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição Federal, nós encontramos uma imunidade tributária, e essa imunidade tributária, ela exige regulamentação fora da Constituição por meio de lei. Essa lei, por força do artigo 146, inciso 2º da Constituição Federal, necessariamente deverá ser lei complementar. Combinado? De toda forma, a gente volta para fazer a leitura e chamar a sua atenção, porque cabe a lei complementar, 1. Dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, Estado, Distrito Federal e municípios. 2, que a gente já leu. 3, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, e continua o dispositivo, especialmente sobre. E artigo 146A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência sem prejuízo da competência de a União por lei estabelecer normas de igual objetivo. Aqui eu costumava me memorizar com a sigla PDC, prevenir desequilíbrios da concorrência. Então, mais uma vez, aqui eu reitero a necessidade de leitura e releitura, algo que tem que ser habitual na sua vida de concursando, na sua vida de concursanda. Por quê? Porque a questão da leitura e releitura, a questão da revisão da matéria estudada, inclusive dispositivo legal ou constitucional, isso tem que ser algo reiterado para que a gente consiga se recordar na hora do certame. Então, veja, a necessidade de lei complementar por força desses dois dispositivos constitucionais, 146 e 146A da nossa lei fundamental, para dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária envolvendo os entes federados. Em segundo lugar, necessidade de lei complementar para regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Em terceiro lugar, é indispensável lei complementar para estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. E em quarto lugar,
lei complementar necessária por força do artigo 146A da Constituição, para quê? Para o PDC, para prevenir desequilíbrios da concorrência. Um terceiro tópico agora de limitações ao poder de tributar. Como regra, essas limitações elas aparecem no artigo 150 da Constituição Federal, que nós exploraremos. E esse artigo 150, embora seja o principal, onde nós encontramos as limitações constitucionais ao poder de tributar, ele prevê essas limitações em rol exemplificativo. O artigo 150 não traz um rol taxativo sobre essas limitações. Tanto é que o próprio dispositivo constitucional, ele nos mostra, né, ele tem ali a literalidade, que sem prejuízo de outras garantias. Então, o rol das limitações do artigo 150, abrangendo princípios ou imunidades tributárias, o rol ele é exemplificativo. Em quarto lugar, como nós acabamos de mencionar, a regra é nós explorarmos o artigo 150, onde encontramos as principais limitações constitucionais ao poder de tributar, ou seja, os princípios constitucionais tributários e as imunidades tributárias. Mas de uma maneira geral, essas limitações podem ser visualizadas no 145, parágrafo 1º. Ali nós temos o princípio da capacidade contributiva, no referido artigo 150 e ainda nos artigos 151 e 152 da Constituição Federal. Na doutrina, nós temos uma classificação dessas limitações. Duas espécies quanto a essa classificação. Nós podemos falar em limitações gerais e em limitações específicas, ou seja, limitações constitucionais ao poder de tributar gerais são aquelas que absorvem, que se empregam, que compreendem todos os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, como as limitações do artigo 150, por força da sua própria cabeça, quando ali nós temos que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Ou, em segundo lugar, nós temos as limitações específicas, que são aquelas limitações constitucionais ao poder de tributar, que se voltam a um ou apenas a alguns entes federados. Em resumo, as limitações específicas são aquelas que não se aplicam para todos os entes federados. A título de exemplo, você pode conferir o artigo 151 da Constituição Federal, são limitações próprias para a União, e no artigo 152, limitações específicas para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios. Um sexto tópico sobre essas limitações constitucionais ao poder de tributar. Algumas delas são qualificadas como cláusulas pétreas. Na verdade, como núcleo imodificável da Constituição. Vale dizer, não admitem alteração por meio de emenda constitucional. A título de exemplificação, estou deixando para você no material complementar o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 939, declarou que, no caso, o princípio constitucional previsto no artigo 150, inciso 1º, questão aí da legalidade tributária, ele é cláusula pétrea, que a imunidade tributária recíproca no artigo 156A da Constituição, igualmente é cláusula pétrea. Por quê? Porque há um vínculo dessas limitações constitucionais ao poder de tributar, muitas vezes, principalmente com as cláusulas pétreas do 60, parágrafo 4º, inciso 1º, que é o que fala da forma federativa de Estado, e com ainda os direitos e garantias individuais que fazem parte do inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, onde nós encontramos as limitações materiais expressas ou cláusulas pétreas. E, enfim, as limitações ao poder de tributar, elas podem ser visualizadas na proteção de 4 direitos. Em primeiro lugar, nós temos aí a proteção à segurança jurídica, como no inciso 1º, no inciso 3º do artigo 150 da Constituição. Em segundo lugar, o resguardo da proteção da justiça fiscal ou justiça tributária, no artigo 150, para inciso 2º, 150 e inciso 4º,
145, parágrafo 1º. Em terceiro lugar, a proteção da liberdade, artigo 150, inciso 6º, alíneas B e D, por exemplo, a liberdade religiosa, a questão aí da imunidade cultural e, enfim, também procuram resguardar essas limitações o princípio federativo, a federação. E a título de exemplificação, confira as limitações previstas no artigo 150, inciso 5º, inciso 6º, a linha A, e 151 e 152 da Constituição Federal. Então, em termos de contornos gerais, eram essas as considerações sobre limitações constitucionais ao poder de tributar. Obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima matéria. Olá, meus amigos e minhas amigas. Neste bloco, nós falaremos ou iniciaremos a conversa a respeito do princípio da legalidade tributária. Então, primeira parte da legalidade tributária. E para nós falarmos sobre legalidade tributária, princípio constitucional da legalidade tributária, lembremos que os princípios constitucionais tributários, eles são uma espécie do gênero limitações constitucionais ao poder de tributar. E este princípio da legalidade tributária, onde que ele se encontra? Qual é a sua previsão? O princípio da legalidade tributária, ele é reportado expressamente pela Constituição de 1988, no seu artigo 150, inciso 1º, como a gente confere aí na telinha. Então, artigo 150 da Constituição Federal. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Então, notem, mais uma vez, o rol do artigo 150 da Constituição Federal, ele é exemplificativo. Nem todas as limitações constitucionais ao poder de tributar se encontram no artigo 150. Por quê? Porque aqui está escrito, sem prejuízo de outras garantias. Há outras garantias tributárias ao longo da Constituição de 1988. Então, sem prejuízo de outras garantias, é vedado. É proibido a quem? Nós estamos aqui diante de uma limitação geral. Por quê? Porque ela abrange todos os entes federados, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. O que eles não podem? Que nos interessa neste momento. Eles não podem exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Notem, pelo conteúdo da Constituição Federal, nós temos no artigo 150, inciso 1º, esta legalidade tributária preocupada tão só quanto a dois verbos. Quais são esses verbos? Exigir e aumentar. Então a gente poderia pensar, para a criação de tributo é indispensável lei, para aumento de tributo igualmente é imprescindível lei, é necessária lei. Beleza, a priori é isso mesmo, diante da redação do artigo 150, inciso 1º do texto constitucional. Professor, e qual é a relevância aqui para mim, futura registradora, para mim, futuro notário? É o seguinte, vocês trabalharão bastante com direito tributário, mesmo de forma tácita. Por quê? Porque ali o ganha-pão, o recolhimento por parte do usuário deste serviço acontece por intermédio de um tributo. As custas e emolumentos, elas derivam da natureza jurídica tributária. Os emolumentos, eles têm natureza tributária. Essa taxa que o usuário paga, por exemplo, para registrar um imóvel, para celebrar uma escritura pública, tudo isso faz parte, repito, de natureza jurídica tributária, ostenta natureza jurídica tributária. Então é o seguinte, houve o aumento da taxa para registro de imóveis, houve o aumento da taxa para a lavratura de uma escritura pública, enfim, houve o aumento desses emolumentos que são pagos aos cartórios. Então aí, cartório de registro, cartório de protesto, etc. Esse aumento necessariamente deve acontecer por lei. Se este aumento não se der por lei, nós estaremos diante de uma inconstitucionalidade por afronta ao princípio da legalidade tributária instituído no artigo 150, inciso 1º do texto constitucional.
E a propósito que nós estamos falando, é interessante, desde agora, vocês partirem para os concursos dos cartórios extrajudiciais com essa dimensão de que as taxas, os emolumentos que são percebidos, que são recebidos a título de pagamento pelo usuário, quanto ao serviço prestado pelo cartório, e esses emolumentos ostentam natureza jurídica tributária, equivalem à taxa. E a taxa é uma espécie tributária, a taxa ela é tributo, portanto, ela só pode ser criada ou aumentada por meio de lei. Por exemplo, nós já tivemos vários casos, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, casos esses nos quais o aumento da taxa ou dos emolumentos aos cartórios extrajudiciais, este aumento aconteceu por intermédio de ato do Tribunal de Justiça. O ato do Tribunal de Justiça que aumenta essa taxa, esses emolumentos devidos aos cartórios extrajudiciais, este ato do Tribunal de Justiça ele é inconstitucional. Por quê? Porque ele não é lei. Então tome muito cuidado com essa advertência que a gente extrai logo de partida do conteúdo do princípio da legalidade tributária previsto no artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal. Motivo pelo qual já deixo aqui registrada essa necessidade quanto à lembrança da natureza jurídica tributária das custas e emolumentos nos moldes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que agora aparece na sua telinha. Legalidade tributária e taxas judiciárias. De acordo com a orientação jurisprudencial do STF, a instituição dos emolumentos cartorários pelo Tribunal de Justiça afronta o princípio da reserva legal. Somente a lei pode criar, majorar ou reduzir os valores das taxas judiciárias. Enfim, tomem cuidado, inclusive no âmbito prático. Oba, o Tribunal de Justiça, perante o qual meu cartório está vinculado, ele aumentou o valor dos emolumentos da taxa. Tem que tomar cuidado, por quê? Porque, muito provavelmente, logo mais, esse ato ele será considerado inconstitucional, uma vez que lei estadual é o caminho adequado para o aumento desses emolumentos, dessas taxas que devem ser pagas aos cartórios extrajudiciais. Combinado? E um segundo ponto. Nós acabamos de ler do conteúdo do artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal, que há necessidade de lei, então princípio da legalidade tributária, aí princípio da legalitariedade, princípio da tipicidade fechada, princípio da tipicidade cerrada, princípio da reserva legal, parecem vários sinônimos no âmbito doutrinário. Por intermédio deste princípio, há necessidade de lei tributária para criar ou aumentar o tributo. E o segundo tópico deste nosso bloco, ele se volta ao conteúdo da legalidade tributária. Será que realmente a legalidade tributária, a lei tributária, só é necessária para a criação e aumento do tributo? Só para esses dois verbos? E a resposta é negativa. A lei tributária não é necessária só para essas duas situações, de criação e de aumento. Nós acabamos de ver, por força dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que ali já havia um terceiro verbo, necessidade de lei para quê? Para criar, para aumentar ou para reduzir tributo. Logo, para a gente continuar e inclusive ficar com uma dimensão completa a respeito do princípio da legalidade tributária, ele não se resume aos dois verbos mencionados no artigo 150, inciso 1º da Constituição da República. De acordo, inclusive, com a orientação jurisprudencial da nossa Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, o conteúdo do princípio da legalidade tributária ele é extraído do artigo 97 do Código Tributário Nacional. E vejam, o artigo 97 do Código Tributário Nacional, que logo aparecerá na sua telinha, ele contempla o rol taxativo, o rol exaustivo das matérias que em direito tributário necessariamente devem ser veiculadas por intermédio de lei. Então aqui é o seguinte, o conteúdo do artigo 97 do CTN, que nos interessa para fins de legalidade tributária,
aquele conteúdo, ele é taxativo. Só as matérias expressamente reportadas nos 6 incisos do artigo 97 do Código Tributário Nacional é que pressupõe tratamento por lei. Então, quero que vocês entendam desde já. Aquilo que está dentro do artigo 97 será veiculado unicamente por lei. E o que não está no artigo 97? Não haverá necessidade de regulamentação, não haverá necessidade de disciplina por lei. Por quê? Porque o rol, mais uma vez, ele é exaustivo. O rol, ele é taxativo de acordo com a jurisprudência, inclusive, firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Bom, e quais são essas matérias que necessariamente devem ser disciplinadas por intermédio de lei? Olha o artigo 97 do CTN agora na sua telinha. Somente a lei pode estabelecer a instituição de tributos ou sua extinção. Então, olha o paralelismo das formas. Eu preciso de lei para criar, eu preciso de lei para extinguir o tributo. Em segundo lugar, então, segundo inciso, majoração, aumento de tributos, paralelismo ou redução do tributo. 3. Definição do fato gerador da obrigação tributária principal. E o quê? E a indicação do sujeito passivo. Então, inciso 3º, ele fala da obrigação tributária principal, que é a obrigação aqui, ó, lembrem-se, obrigação tributária principal, não tem um P de principal, é obrigação de pagamento, tá? Vocês podem visualizar, pelo menos por hora, para quem ainda não estudou, o artigo 113, parágrafo 1º do próprio Código Tributário Nacional, que ele fala o que é a obrigação tributária principal, a obrigação de pagar o tributo ou a multa tributária. Na realidade, está escrito no Código de Pagamento do Tributo ou penalidade pecuniária. E a lei tem que estabelecer ainda o sujeito passivo. A lei tem que estabelecer o devedor do tributo ou da multa tributária. Em quarto lugar, a lei tem que dispor a respeito da alíquota e da base de cálculo do tributo. Então, esses dois elementos quantitativos do tributo, alíquota e base de cálculo, também necessidade de regulamentação por lei, subsunção ao princípio da legalidade tributária. Em quinto lugar, penalidade. Quanto à penalidade, é o seguinte, necessidade de que as penalidades tributárias sejam criadas, combinadas por lei, e no final do inciso 6º, a gente tem o quê? Que as penalidades precisam ser dispensadas por lei e reduzidas por lei. Em resumo, quanto às penalidades, combinação, dispensa e redução. E, enfim, só a lei é que deve estabelecer as causas de exclusão, as causas de suspensão e as causas de extinção de créditos tributários. Então, como nós falamos, como nós combinamos logo no início, pelo princípio da legalidade tributária, não há um resumo apenas aos dois verbos, criar ou aumentar, previstos no artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal. O princípio da legalidade tributária, ele tem ali o seu conteúdo mais amplo, no rol taxativo do artigo 97 do CTN, que tem 6 incisos. Nele nós acabamos de ler em conjunto, que há necessidade de lei tributária para quê? Para criar ou para extinguir o tributo. Há necessidade de lei para aumentar ou para diminuir, reduzir o tributo. Há necessidade de lei, continua conferindo no artigo 97, para a gente se recordar na hora da prova. Então, necessidade de lei para estabelecer o fato gerador da obrigação tributária principal. Só da obrigação tributária principal, que é de pagamento do tributo ou multa tributária. E também necessidade de lei para fixar o sujeito passivo devedor do tributo ou da multa tributária. Em quarto lugar, necessidade de lei para o estabelecimento da alíquota e da base de cálculo do tributo. Em quinto lugar, penalidades. Indispensabilidade de lei para a combinação da penalidade, para a dispensa da penalidade, para a redução da penalidade. E, enfim, necessidade de lei para as causas de exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário. Mais uma vez, eu volto à advertência inicial.
o rol do artigo 97 do CTN ele é taxativo. Só as matérias expressamente ali previstas é que exigem tratamento por lei. O que não está ali não precisa de tratamento em lei. Então, por exemplo, prazo para pagamento do tributo. Dá uma fuçada. Você encontra prazo para pagamento, prazo para recolhimento do tributo no artigo 97 do CTN? Espera aí, meu senhor, deixa eu conferir. Beleza, pronto. Encontrou? Não. Então não tem jeito. Prazo para pagamento do tributo não precisa constar na lei. Pode constar? Pode, mas não há necessidade. Então, a título de exemplificação, nada impede que um decreto do prefeito estabeleça a data de pagamento, a data de vencimento do IPTU. Por quê? Porque não há necessidade de lei, não consta prazo para pagamento do tributo no artigo 97 do CTN. Uma outra observação, o estabelecimento das obrigações tributárias acessórias. Será que uma obrigação tributária acessória, da mesma forma que a principal, tem que constar na lei? Espera aí, deixa eu conferir aqui no artigo 97. Não achei. Não achou no 97? A resposta está dada. Então, se a obrigação tributária acessória não é contemplada pelo artigo 97 do CTN, ela não precisa ser regulamentada por lei. Basta legislação tributária que não é necessariamente lei. Beleza? Então, com essas considerações, nós fechamos mais este bloco. Grato pela sua atenção e até a nossa próxima matéria. Olá, meus amigos e minhas amigas. Neste bloco, nós teceremos considerações a respeito do princípio constitucional da anterioridade tributária anual. Então vamos lá. Princípio da anterioridade tributária. E é interessante a gente, num primeiro momento, tomar a cautela de que este princípio da anterioridade tributária, ele é gênero. Ele tem 3 espécies na Constituição Federal. Nós estudaremos de forma pormenorizada, mais uma vez, neste bloco, uma das suas espécies, que é a anterioridade tributária anual. Então vamos lá. Esta primeira anterioridade, denominada anterioridade tributária anual, ela também tem outras expressões sinônimas no âmbito doutrinário. Anterioridade tributária de exercício financeiro, anterioridade tributária comum, anterioridade tributária geral, anterioridade tributária genérica. Nós estamos falando da mesma coisa, ou seja, nós estamos no âmbito da anterioridade tributária anual. E o que interessa? Onde é que se encontra a previsão deste princípio constitucional tributário, que naturalmente é uma limitação constitucional ao poder de tributar? No artigo 150 do texto constitucional e de forma específica, no inciso 3º, a linha B. Então vejamos qual é o teor da Constituição Federal em relação ao princípio da anterioridade tributária anual. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 3. Cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Essa é a previsão constitucional, portanto, do princípio da anterioridade tributária de exercício financeiro ou anterioridade tributária anual. Tanto faz. Uma primeira observação. Não confunda este princípio plasmado na Constituição da República de 1988 com o já abolido. Não existe mais princípio da anualidade tributária. Nós tivemos, em constituições pretéritas, tal princípio da anualidade tributária. Por meio do princípio da anualidade tributária, um tributo, ele necessitaria de previsão expressa na lei orçamentária anual. Notem que ele já foi abolido, esse princípio, portanto, da anualidade tributária não existe mais, desde a emenda constitucional 1/69, né, e a, entre aspas, Constituição de 69, nós não temos mais essa anualidade tributária que exigia a prévia autorização na lei orçamentária anual, a exigência de um tributo criado ou aumentado. Hoje, não é anualidade tributária, é anterioridade tributária. Então, às vezes, o examinador, ele troca a palavrinha anterioridade por anualidade e, tecnicamente, não é anualidade que nós temos aqui em direito tributário, mas isto sim, anterioridade. Segundo ponto, voltando aqui para a redação do artigo 150, inciso 3º, a linha B. O que acontece? Não pode haver a cobrança de tributo
no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. O que é exercício financeiro? Exercício financeiro deve ser definido por lei complementar. Quando você abre a Constituição, no artigo 65, parágrafo 9º, inciso 1º, ali há disposição explícita exigindo definição de exercício financeiro em lei complementar. Quem é que definiu exercício financeiro no Brasil? Por ora, quem define exercício financeiro no Brasil é uma lei antiga, a Lei Orçamentária Geral, né, a lei aí que traça, né, os contornos gerais do orçamento, que é a Lei 4.320 de 1964, que no seu artigo 34 definiu o exercício financeiro equivalente, correspondente ao ano civil. Então é o seguinte, o exercício financeiro ele corresponde ao período que vai do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Onde que a gente encontra essa disposição? Artigo 34 da Lei 4320/64, que foi recepcionada pela Constituição de 1988 como lei complementar por força do artigo 65, parágrafo 9º, inciso 1º do texto constitucional, ok? Então, quando a gente verifica aqui no mesmo exercício financeiro, a gente pode falar no mesmo ano, né? Aí no ano civil, dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. E um outro cuidado, nós havíamos dito em relação à irretroatividade tributária que o que interessava era a vigência, a entrada em vigor da lei. Na anterioridade, o que importa é a publicação da lei. Então, o cuidado na anterioridade tributária se volta à data da publicação da lei. Então, é o seguinte, princípio da anterioridade tributária anual ou de exercício financeiro. Uma lei que cria o aumento de um tributo só pode ser exigida, né, essa exação tributária, essa nova exigência, só poderá acontecer no ano seguinte. Cuidado, nós não dissemos só depois de um ano, não, basta a virada de ano. Então, a título de exemplo, esse princípio ele se contenta com a seguinte situação. Imaginem uma lei que crie ou aumente um tributo, lei esta, que é publicada no último dia do ano, no dia 31 de dezembro. Quando que o tributo poderá ser exigido? Cumprindo a anterioridade tributária anual, no dia seguinte, no dia 1º de janeiro do ano subsequente. Por quê? Espera aí, professor, aí praticamente 24 horas, menos às vezes de 24 horas, só com a virada de ano, só com a festa de Réveillon, só com a festa de Réveillon já há cumprimento do 153B, porque não tem que aguardar um ano, tem que aguardar a mudança de exercício financeiro. É assim que a gente deve interpretar, deve aplicar o 153B da Constituição Federal. Basta mudança de ano, basta mudança de exercício financeiro para a obediência restrita desse dispositivo constitucional. Uma outra observação que nós deixamos no seu material complementar é que o Supremo Tribunal Federal ele já declarou que este princípio ele é cláusula pétrea. Ele é núcleo imodificável da Constituição. O Supremo ele declarou o artigo 153B da Constituição como cláusula pétrea quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 939. Naquela oportunidade, o que estava em xeque era a emenda constitucional número 3 de 1993. Por quê? Porque a emenda 3/93, dentre as novidades, ela possibilitou que a União criasse o imposto, o antigo IPMF, Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, e a mesma emenda 3/93, se você quiser conferir no seu artigo 2º, parágrafo 2º, dizia que não havia necessidade de o IPMF a ser criado pela União ter que obedecer o 153B da Constituição. A questão chegou no Supremo, o Supremo falou, não, peraí, emenda. O 153B da Constituição, como princípio constitucional tributário, ele é um direito individual do contribuinte. Sendo direito individual do contribuinte, ele é cláusula pétrea nos moldes do inciso 4º, parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição. Nem mesmo emenda constitucional pode deixar de lado este princípio constitucional da anterioridade tributária anual. Terceira observação.
Uma outra questão que também ganhou muita discussão, inclusive no âmbito da nossa Suprema Corte, foi a aplicação ou não deste princípio à mudança do prazo para recolhimento do tributo. Então imaginemos o seguinte: um decreto do prefeito, ele estabelece como data de pagamento do IPTU, data de vencimento do IPTU, o dia 1º de março de um determinado ano. Esse decreto estabelecendo essa data de vencimento do IPTU, o decreto ele é publicado em janeiro, vamos supor aí janeiro de 2021, vem o prefeito, baixa esse decreto, estabelecendo data de vencimento do IPTU no dia 1º de março de 2021. E é realmente correta a publicação deste decreto estabelecendo prazo para pagamento do tributo, não há necessidade de lei. Nós não encontramos no artigo 97 do Código Tributário Nacional a exigência de que o prazo de vencimento, o prazo de recolhimento do tributo seja formalizado por lei, então um decreto pode fazer. E uma vez realizada esta publicação referida, vamos supor que na sequência, no mesmo mês de janeiro de 2021, o prefeito ele edita um segundo decreto, revogando aquele primeiro, para antecipar a data de vencimento do IPTU do dia 1º de março de 2021 para o dia 15 de fevereiro de 2021. Será que existirá a necessidade de aplicação de obediência ao princípio constitucional da anterioridade tributária anual nessa mudança de prazo para recolhimento do tributo? E a resposta do Supremo foi negativa. Não há necessidade de obediência ao princípio da anterioridade tributária, seja anual, que nós estamos estudando, seja nonagesimal, que nós ainda estudaremos, para essa mudança de prazo para recolhimento do tributo. Por quê? Porque essa simples mudança de prazo de pagamento não é uma modificação substancial, e não sendo modificação substancial tributária, não precisa cumprir o 153b da Constituição. Nós chamaremos a súmula vinculante do Supremo a respeito desse assunto, e que é uma das que mais incide em prova, aí no caso de primeira fase, inclusive para vocês de cartórios extrajudiciais. Então, lembrem-se do conteúdo da súmula vinculante número 50 do Supremo Tribunal Federal. Na realidade, nós tínhamos antes a súmula 669, que se convolou na súmula vinculante 50. Norma legal, que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária, não se sujeita ao princípio da anterioridade. Vale dizer, aquela alteração pode ser de imediato exigida? Pode. Então, naquele exemplo do decreto do prefeito, que em janeiro de 2021 editou uma data, depois, com um novo decreto, antecipou a data do pagamento do IPTU, essa antecipação ela é plenamente constitucional. Por quê? Porque não precisa observar a anterioridade tributária anual. Cuidado com a súmula vinculante número 50 do Supremo, que, repito, é uma das mais incidentes em direito tributário em provas de primeira fase. Combinado? Ótimo. E o último ponto para a gente encerrar o bloco. Nós temos exceções no âmbito da Constituição, naturalmente, quanto a este princípio da anterioridade tributária anual. E são 4 artigos da Constituição que trazem exceções. O mais relevante é o artigo 150, parágrafo 1º, primeira parte da Constituição. Nele, nós temos 6 exceções. Então veja, acompanhe aí comigo, você tem no material complementar. A primeira exceção é o empréstimo compulsório do artigo 148, inciso 1º da Constituição. Cuidado, que não é qualquer empréstimo compulsório, é só empréstimo compulsório do inciso 1º do artigo 148 da Constituição, que é o empréstimo compulsório para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Só para essa situação que não haverá cumprimento do princípio da anterioridade tributária anual. E sabe o que eu estou chamando sua atenção? Porque na prova, às vezes cai a situação do segundo inciso do artigo 148 da Constituição. Ali consta que há a possibilidade da criação de empréstimo compulsório para investimento público de caráter urgente e relevante. Aí você olha, caráter urgente e relevante, claro que não precisa cumprir a anterioridade, mas lendo o inciso 2º do artigo 148 da Constituição, aquela situação de investimento público relevante e urgente exige cumprimento da anterioridade
tributária anual e, como nós veremos, anterioridade tributária nonagesimal. Então, não é exceção à hipótese do inciso 2º do artigo 148, só inciso 1º. E mais, nós temos ainda os impostos extrafiscais. Impostos extrafiscais da União que servem para estimular ou desestimular comportamentos. Então, imposto de importação, imposto de exportação, o IPI, imposto sobre produtos industrializados, o IOF, imposto sobre operações financeiras, a Constituição fala, né, imposto sobre aí, né, câmbio, seguro, títulos, valores mobiliários, né, imposto sobre o crédito, e enfim, nós temos ainda no 154, inciso 2º, os impostos extraordinários da União, que são aqueles lançados por motivo de guerra. E, naturalmente, não dá para esperar. Então, seja o imposto de guerra, seja o empréstimo compulsório de guerra, não haverá incidência da anterioridade tributária anual. Segunda exceção, artigo 155, parágrafo 4º, 4C da Constituição. Ali nós temos o ICMS, combustíveis monofásico. Convênios de ICMS podem determinar a redução e o restabelecimento, só para isso. Redução e restabelecimento sem cumprimento desta anterioridade tributária anual. Do mesmo modo, no artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1º, linha B da Constituição, quando a gente verifica a CID combustíveis ou CID petróleo, igualmente, um ato do Poder Executivo pode diminuir, reduzir ou restabelecer a alíquota da CID combustíveis ou CID petróleo sem necessidade de cumprimento do princípio da anterioridade tributária. E, enfim, artigo 195, parágrafo 6º da Constituição. Ali nós temos a chamada anterioridade tributária especial. O artigo 95, parágrafo 6º da Constituição, que traz essa anterioridade tributária especial, exige simplesmente o prazo de 90 dias, pouco importando a virada de exercício financeiro, mas ele é aplicável tão só para as contribuições de Seguridade Social. Então, para as contribuições de Seguridade Social, eu não aplico a regra geral do 153B, mas isto sim, a exceção da anterioridade tributária especial prevista no 195, parágrafo 6º. Era isso, meus amigos. Grato pela atenção e até a nossa próxima matéria.